Olá, está começando mais um programa. Dicas sobre o mundo da moda, da beleza e tudo o que fizer de você uma mulher mais bonita e empoderada, a gente mostra aqui no Mais Bonita. E a minha convidada de hoje é mega especial, Rita Bicudo, defensora pública. Vamos estar falando um pouco sobre rotina de mãe, profissional e também sobre violência doméstica, que é um assunto muito pertinente nos dias atuais. Rita, seja muito bem-vinda ao Mais Bonita. É um prazer ter você aqui. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui juntas. Obrigada. E eu queria já começar esse bate-papo sabendo um pouco da sua trajetória, da sua rotina, o porquê a defensoria pública, como que é a sua rotina como mãe, profissional, como que você consegue se organizar dentro de todo esse universo? Então, a gente sabe que nós mulheres conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, a nossa demanda realmente é bem puxada. E eu tenho 2 filhos, uma filha que já vai fazer 18 e um menino adolescente. Sou defensora pública, vai fazer agora, dia 19 de abril, 25 anos. Caramba! Tenho muito orgulho da profissão que eu exerço com muito amor, porque através dessa profissão eu consigo proporcionar acesso à justiça às pessoas que têm maior vulnerabilidade social, econômica e jurídica. E a gente fala que nós, defensores públicos, a gente já tem um lugar no céu, porque a gente ajuda as pessoas e ainda recebe por isso. Então, a gente consegue garantir a dignidade humana para as pessoas. Então, eu trabalho como defensora. Hoje, eu estou coordenando a Defensoria Pública do Norte Fluminense, que nós temos São Francisco de Itabapoana, São João da Barra, São Fidélis, Campos e Cardoso Moreira, e Italva. Uma região bem extensa, É né, uma pra você região bem comandar. extensa, é um grande desafio, mas que tem me deixado muito feliz, porque é algo novo e, como nós estamos falando, nós mulheres somos muito ousadas, Sim, né? verdade. O que a gente se propõe a fazer, a gente consegue fazer e fazer bem feito, é o que eu acredito Verdade. que eu estou fazendo. Então, eu desempenho esse papel de mãe, né? Educo os filhos, divido com eles a rotina, embora minha filha agora esteja morando fora, mas estou sempre com ela. Então, administro a vida deles. Tenho a minha vida pessoal também, graças a Deus. Sou uma pessoa que gosto muito de festa, de curtir, de estar com amigos, com família. Então, isso também me proporciona recarregar minhas baterias, né? Sim. A gente ter essa vida social ativa, ter boas amizades. E a mulher, que é o nosso tema aqui hoje, é uma pauta que muito me toca. E eu sou muito apaixonada por esse tema, porque a mulher é duplamente vulnerável. Por ser mulher e muitas vezes pela sua dependência financeira. Então, a gente está aqui para ajudar as mulheres a ser uma porta de entrada pela Defensoria Pública de acesso à justiça e acesso às mulheres a buscarem relacionamentos mais saudáveis, buscarem espaço no mercado de trabalho, buscarem bons relacionamentos e, assim, também buscarem construir famílias mais saudáveis. Rita, e você considera que você sempre foi essa mulher poderosa, empoderada a sua vida inteira, ou você passou por algum momento de redescoberta, algo que te fez florescer mais e ter realmente essa garra e esse poder? Então, as pessoas que convivem comigo há muito tempo, que eu posso até chamar de amigas, né? Elas sempre falam isso de mim, que eu sempre fui muito expansiva, eu era representante de turma nas salas de aula que eu estudava, então eu já gostava. E eu tenho a cada dia mais buscado crescer. Crescer como mulher, como pessoa, como profissional, como mãe, como ser humano. Sim. Então, eu vejo que a gente pode a cada dia se tornar melhor. E eu tenho buscado, voltei a estudar e busco estar conhecendo novas matérias, novas pessoas, fazendo contatos, isso me engrandece. Sim. E eu tenho esse perfil de gostar de se comunicar, então isso favorece. Bacana. E você tocou no assunto de voltar a estudar e era um tema que a gente ia trazer aqui para o Mais Bonita também, né? Que é esse mestrado que você começou a cursar recentemente. Como que foi para você tomar essa decisão e do porquê essa decisão? Olha, eu vou ser honesta. Essa decisão foi tomada quase que nem por mim. Eu fui participar de um comitê de defesa das mulheres aqui do município e após a minha fala eu fui procurada
por uma professora da universidade, me dizendo que teria muito a ver eu entrar no mestrado, para eu buscar também conhecer e eu poder ajudar com o meu trabalho, com o meu conhecimento. E aí eu me apaixonei. E aí agora eu estou me aventurando também nessa área que demanda tempo, né? Porque, como a gente falou, nós mulheres, quando pegamos para fazer, a gente quer fazer e quer fazer bem feito. Sim. E o bem feito requer tempo, requer dedicação. Energia, exatamente. Energia, exatamente. Então, eu tenho buscado e estou aí. E como que está sendo para você organizar toda a rotina? Como mãe, profissional e agora estudante também, né? É Porque verdade. eu acredito que para a mulher, quando já está nessa fase da vida de mãe, de profissional e tudo mais, é mais difícil, né? De querer voltar a estudar ou de querer iniciar algo novo, algum desafio. Como que está sendo para você? Então, para mim, está sendo tudo muito positivo. Embora o tempo a gente tem que saber administrar, porque agora são compromissos assumidos, mas eu tenho estado muito feliz diante dessa tomada de decisão, que está me dando muitos frutos, porque o conhecimento é libertador, né? Seja na sua área jurídica, seja o conhecimento sobre qualquer assunto, é libertador. Então, posso te dizer que isso contribui ainda mais para eu querer estar podendo aprender, podendo estar aqui falando sobre a minha atuação, sobre o meu trabalho, sobre a minha rotina. A minha rotina também tem o tempo de autocuidado. Eu sou uma pessoa que eu me cuido. Eu tenho um personal que está comigo há mais de 2 décadas, então é um casamento, né? Então eu me cuido, eu faço atividade física, eu gosto de estar bem comigo, eu gosto de estar com a minha família, com os meus amigos, com os meus filhos. Então eu acho que isso tudo é importante, porque a saúde mental da gente tem que estar balanceada, tem que estar equilibrada, tem que estar bem, para que a gente possa sair abrindo todos esses leques de oportunidade de trabalho, de estudo, de administração das coisas que a gente assume, seja no trabalho, seja na família, com filhos, etc. Então, eu busco cuidar da minha saúde mental e também da minha saúde espiritual. Sim, que é muito importante. É muito importante, porque meu alicerce está na minha saúde espiritual, né? Porque sem a saúde, não importa se é física, mental ou espiritual, uma delas estando fragmentadas, a gente não está inteira. Então, de fato, eu me empenho muito de estar cada vez mais perto de Deus, para que Ele possa me ajudar e me dar sabedoria para eu fazer tudo isso. Amém. E você acaba atuando também na parte de violência doméstica, né? E você falou sobre vários aspectos que geralmente devem estar equilibrados para a gente ter esse empoderamento e essa concepção de quem nós somos realmente, né, como mulheres. Você acredita que a violência doméstica acontece ou tem mais chances de acontecer quando um desses aspectos estão desalinhados, por exemplo, como a parte financeira, ou de repente quando a mulher não está se sentindo muito bem com ela mesma e aí acaba aceitando talvez qualquer coisa do parceiro e isso leva para um ciclo? O que você acha sobre? Acho isso perfeita a sua colocação. De fato, como nós estamos falando, a mulher tem vários alicerces, né? Profissional, o afetivo, o espiritual, o mental, e a gente é um todo. E uma mulher, quando está numa relação adoecida, uma relação onde a violência doméstica se faz presente, ela não está inteira. E com certeza ela está ali diminuída em algumas dessas suas esferas de atuação. Então a violência doméstica, ela não é só a violência física, que a gente muitas vezes vê relatos, a pessoa tem marcas, vai fazer um exame, vai ser constatado. A violência, ela adentra pela violência psicológica. É aquela que não deixa marcas, mas a que mais machuca a mulher. Fere a sua autoestima, é um momento dela se sentir inferiorizada, desvalorizada, ela é manipulada, ela começa a duvidar até daquilo que ela era muito boa. Porque ela tem alguém do lado dela que, para ter o controle sobre ela, esse alguém vai diminuí-la, vai desvalorizar. E como a violência é escalonada,
Depois da violência psicológica, ela começa a aparecer de forma mais intensa. Aí vem a violência física, que também é escalonada, podendo chegar no ápice, que é o feminicídio. É a mulher ser morta simplesmente por ser mulher. Sim. Então, a gente verifica que a violência tem essas diversas frentes, a violência psicológica, a violência física, temos a violência sexual, quando a mulher é obrigada a praticar atos contra a sua vontade, e isso pode acontecer até dentro de um relacionamento estável, seja um namoro, uma união estável, um casamento. A mulher pode ser vítima de violência sexual, uma violência patrimonial, quando ela não pode administrar os seus bens, quando ela tem seus bens destruídos ou retidos pelo seu agressor. Temos também a violência moral, quando ela é injuriada, difamada, caluniada. E agora, por último, nós temos a violência vicária, que acabou de ser aprovada no Congresso Nacional. É a violência que a mulher sofre, mas a violência foi praticada contra os seus filhos. É a forma de atingir a mulher. Então, o agressor... Que a gente tem visto cada vez mais acontecendo. Né? Exatamente. E já está no Congresso Nacional um projeto de lei criando o crime de vicaricídio. É o homicídio praticado com os filhos para atingir a mulher. Então, a gente vê que a mulher, quanto mais ela busca espaço, busca conhecimento, maior é o índice de violência. E me perguntam muito, a violência aumentou ou é a consciência da mulher agora que percebe? Eu acho que as duas coisas caminham junto. Hoje a mulher percebe, quem está aqui nos ouvindo, o seu público, já vai começar a entender que às vezes ela não é agredida fisicamente, mas ela é chantageada, ela é humilhada, ela passa por situações de constrangimento, ela não tem uma liberdade de administrar o seu dinheiro, ela é xingada. E a violência, ela é cíclica. Então, essa violência, ela não acontece o tempo todo. Que se fosse o tempo todo, nenhuma mulher a suportaria. Sim. Então, ela é cíclica. A gente fala que tem um momento da lua de mel. É um momento que está tudo bem, da sedução, que a pessoa, desculpa, não vai acontecer mais, vamos caminhar juntos. Depois vem o momento da tensão, ela começa a voltar a pisar em ovos, porque o agressor voltou a ficar bravo, ignorante, e depois vem a violência propriamente dita. Então, esse ciclo, ele é muito comum. Quanto mais tempo de relacionamento, maior é o ciclo e menor é o tempo de cada momento desse ciclo. Então, aquela violência que acontecia uma vez ao mês ou de 6 em 6 meses, ela vai começar a acontecer mensal, semanal, até quase diariamente. Então, é muito importante essa conscientização. E a mulher, a gente sabe que a violência doméstica não tem classe social, não tem território, não tem cor, não tem raça. Sim. Ela acontece em qualquer lugar, em qualquer família. Então, é muito importante que a gente vença esse medo, essa vergonha e denuncie. E é importante também a gente garantir para essa mulher que ela não vai estar sozinha. Existe uma rede de proteção e a gente torce primeiro para que essa mulher tenha uma rede de apoio na sua esfera familiar, no seu âmbito de trabalho, mas mesmo com essa rede, a gente também está aqui para informar que existe uma rede de proteção, que a mulher tem que se fortalecer, que a saída do ciclo é uma grande vitória e que essa mulher que denuncia, ela é uma mulher muito forte. Então, ela tem que acreditar no poder que ela tem. E é importante também a gente ressaltar a importância de termos cada vez mais mulheres presentes, né, nesses lugares, né, de acolhimento, seja profissional, seja familiar também, para poder ter esse equilíbrio e essa proximidade, né, com a dor da outra mulher. Exatamente. Nós, mulheres, precisamos nos unir mais. Nós, mulheres, muitas vezes, nos falta, até por nossa sociedade ser uma sociedade machista, patriarcal, né? Muitas vezes a gente não se junta. Mas é importante que nós, mulheres, esquecemos as nossas disputas, se é que existe, mas a gente tem que ser forte. Sim. Porque hoje é você, amanhã sou eu, e assim acontece. Então, a gente precisa ter essa escuta qualificada, ouvir sem julgar.
sem questionar o porquê dela estar ali, por que ela ter ficado tanto tempo, por que ela suportou, porque cada um sabe o seu tempo. Sim. E como a gente está falando da mulher em todas essas vertentes na nossa sociedade, a gente percebe que a violência doméstica no estado do Rio de Janeiro, de 10 mulheres, 6 afirmam que não denunciam o agressor porque dependem economicamente deles. Esse é um tema muito bacana. Eu vou puxar o intervalo e a gente continua falando sobre essa parte financeira no segundo bloco, porque eu acho que é bem interessante. Não saia daí, voltamos já já. Estamos de volta com Mais Bonita. Rita, e dando continuidade ao assunto do primeiro bloco, sobre essa questão financeira, que é algo que realmente acaba prendendo muitas mulheres em um relacionamento abusivo, né? Exato. Então, a gente aqui no estado do Rio fizemos um estudo e foi comprovado, como eu te disse, que 6 mulheres entre 10 afirmam não ter coragem de denunciar porque dependem economicamente do seu agressor. E aí a gente vê que a gente precisa se empenhar em políticas públicas que garantam essa mulher, por exemplo, creche em tempo integral para os seus filhos, profissionalização para que ela possa ingressar no mercado de trabalho, cursos profissionalizantes, direito à moradia para que ela possa sair daquele lugar e ter um teto para dar para os seus filhos. E sem falar nisso tudo, a jornada da mulher é muito diferente do homem. A gente fala da economia do cuidado. O que é economia do cuidado? A mulher, ela cuida da casa, dos filhos, ela lava, ela passa, ela cozinha, ela cuida no seu ambiente familiar, dos seus idosos, das pessoas especiais do seu âmbito familiar. Então, esse estudo constata que a mulher, ela gasta por ano 45 dias úteis só com esse cuidado. Imagina você, ela ter 45 dias úteis para ela fazer o que ela quiser. Descansar, viajar, fazer um curso profissionalizante, criar o seu mercado de trabalho. Ela não tem isso. Então, a mulher já diminui a sua capacitação profissional porque ela já gastou essas horas semanais que por dia, como eu falei, por ano dão 45 dias. E aí ela já está em desigualdade de competir com o homem no mercado de trabalho. Sim. Então, a gente percebe que a gente precisa mudar toda essa estrutura para que a mulher possa realmente estar no mesmo patamar dos homens. Também o estudo relata que a mulher ganha 75% do salário do homem. Ou seja, ela ganha a menos do que o homem. 25% a menos desempenhando a mesma função. Sim, e até mais, né? Porque aí entra nessa parte da energia dentro de casa. Exato, dessa economia do cuidado, que ela tá e não recebe um centavo por isso. Então ela tem que administrar tudo isso, ela tem que estar tendo uma cabeça boa, uma saúde mental. Agora você imagina, essa mulher ainda vivendo violência doméstica. Então, fere a dignidade da pessoa. Então, a gente tem que buscar, sim, reconstruir essa sociedade. No que tange os adolescentes, os meninos, a gente buscar dar uma nova versão dessa educação, entendeu? Que ser homem não é ser machão, ser homem não é ser agressor, ser homem não é ter o controle sobre a mulher. Ser homem é chorar quando necessário for. Ser homem é assumir que também sofre. É ser vulnerável, como todo ser humano é vulnerável. Então a gente precisa, com essa nova geração, dar essa nova conscientização educacional. E com os homens já formados, a gente tem que buscar fazer uma reconstrução. Sim. E aqui, a gente, já falando de processo de violência doméstica, a gente está lutando para implementar em campos um grupo de reflexão para homens que são agressores, que respondem já processo no juizado da violência doméstica, para que uma das penalidades seja a frequência nesses grupos de reflexão, que a gente tem obtido êxitos de 85% não mais praticarem violência. Então, é um número exitoso que a gente precisa trazer esse grupo de reflexão para que a gente possa tornar uma sociedade mais justa. Sim, e ao mesmo tempo que é algo que a gente sabe que precisa, é algo revoltante também de você saber que você tem que educar alguém para não violentar
uma mulher, né? Inclusive, você tocou no assunto sobre a violência sexual, principalmente dentro de um relacionamento, e é uma cultura que a gente precisa trabalhar também, porque a maioria, tanto dos homens quanto mulheres, também vem com essa consciência de que se está dentro do casamento, de um relacionamento, tem que fazer o ato sexual independente de qualquer coisa, e não é assim que funciona, né? Exatamente, porque existe muito aquilo, é dever da mulher. Exatamente. E o homem nessa sociedade se vale disso. Você é minha mulher, então você tem o dever de praticar relação sexual comigo, você tem o dever de aceitar essas minhas vontades sexuais. Quando, na verdade, não é isso, a mulher não é objeto. Sim. Então, é muito triste a gente estar aqui falando de algo que não seria necessário se as mulheres fossem verdadeiramente respeitadas. Sim. Mas nós estamos em 2026, o índice da violência doméstica cresceu substancialmente. Nós temos uma lei, que é a Lei Maria da Penha, uma lei de primeiro mundo, uma lei que faz agora em agosto 20 anos, e nós estamos aqui falando de violência Sim. doméstica. E no ápice, acredito eu, né? Exato, no ápice. E você acha que tem algum aspecto, algo que tem propactado para isso aumentar, para esse índice de violência? Porque a gente tem visto não só violência doméstica, mas violência contra a mulher num todo, na rua, com violência moral, enfim, no geral, o índice tem aumentado cada vez mais. Você acha que tem algo que tem ajudado mais? Sim, os estudos revelam que essa busca da mulher por conhecimento, essa busca da mulher por sua autonomia financeira tem trazido nos homens um certo medo, um certo temor, porque aonde o conhecimento chega, ele liberta. Sim. E uma mulher liberta é uma mulher que não vai se permitir mais viver sob manipulação, sob ameaça, sob maus tratos, sob chantagem. Então isso, cada vez mais que a mulher está buscando o seu espaço, está buscando a sua autonomia, emocional inclusive, Exatamente. porque a gente aqui está falando muito da autonomia financeira, que realmente é um grande entrave para que a mulher precisa romper para buscar a sua independência e assim a violência cessar. A gente tem a dependência emocional. Uma mulher empoderada, uma mulher economicamente estável, uma mulher que às vezes ganha mais até do que seu agressor, e ainda sofre violência. Por quê? Porque ela tem uma dependência emocional. Então, por isso que eu digo, essa rede que a gente precisa andar de mãos dadas, precisa ter tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico, porque a mulher ela precisa cuidar dela como um todo. E não só ela, os filhos, que são frutos desse ambiente, que precisam também entender que amar não é agir daquele jeito, que como o pai age com a mãe, como o avô age com a avó, o tio faz com a tia, aquilo não é o certo. Então eles precisam entender e fortalecer seus próprios pais. Eu agora comecei a ir para as escolas, levando a violência doméstica, e a gente buscou fazer um estudo em campos dos locais onde há o maior índice de violência. E do lado de cá, o Jockey é um índice muito alto, e em Guarulhos, o Guarulhos como um todo tem um índice muito grande de violência. Então eu fui para as escolas conversar com esses adolescentes de 8º e 9º ano, para que eles entendam e eles sejam as pessoas que venham fortalecer as mulheres da sua família, suas irmãs, sua mãe, suas avós, suas tias, e mostrar para elas, nós não queremos mais isso. Por mim, pelos meus irmãos, pela gente, sai desse lugar. Sim. Então é muito importante que a família também dê esse apoio à mulher, porque muitas vezes ela não quer romper pela família. Sim. E, na verdade, ela encontrando na família esse apoio, também é mais uma força para essa mulher. Sim, e é muito importante também que mulheres de outra geração tenham essa clareza também em educar os filhos, como a gente já falou no quesito de. Às vezes acontece um caso de a mãe autorizar ao filho homem a educar a filha mulher ou ao dar alguma autoridade dentro sobre aquela menina, e aí já cresce um ambiente com o menino pensando que tem algum domínio sobre a menina, né? Então é muito importante que outras gerações também venham sendo acostumadas
a não fazerem isso, né? Exatamente, porque a gente foi criada, né, que o menino pode e a menina não pode. Então o menino é viril, deixa ele pegar 1, 2, 3 naquela noite, mas a menina não pode, Sim. né? Então a gente tem que entender que há igualdade, que a gente tem que tratar iguais e que não existe essa coisa que o homem pode, que o homem é bravo e que a menina tem que ser doce, que o homem pode impor a vontade e a menina tem que aceitar. A gente tem que reconstruir essa educação e a gente precisa mesmo até do apoio das escolas, Sim. porque é onde esses adolescentes passam a maior parte do seu tempo. E muitas vezes a violência acontece dentro da escola. Sim. E agora, nessa era digital, é cyberbullying, é pegar foto da colega sem autorização, distribuir, são nudes sem o consentimento, Sim. pressiona a ela fazer algo com ele, porque senão vai distribuir aquelas fotos íntimas que ele tem dela. E eles podem achar que a era digital, que a internet é terra de ninguém, mas é. Sim. Eles têm que entender que eles vão ser responsabilizados por isso. Então a gente precisa, assim, a cada dia, estar trazendo essa pauta. E é muito importante estar aqui falando com o seu público sobre isso, porque o conhecimento é libertador, é uma pauta que é muito real, está dentro das nossas casas, está dentro do nosso trabalho, está dentro das escolas, está no nosso ambiente, em qualquer lugar que a gente esteja. Então a gente precisa reaprender o que a gente aprendeu errado e ensinar aqueles que estão começando a conhecer o certo. Exatamente, sendo meio clichê, né? Juntas realmente nós somos mais fortes. Somos. Rita, o nosso programa chegou ao final, mas foi um prazer imenso ter você aqui, ainda mais com esse assunto que é tão pertinente. Amei te ouvir, tenho certeza que o pessoal de casa também. E eu te aguardo mais vezes aqui para batermos mais papo. Eu que adorei. Estou aqui à disposição para o que precisar. Fico muito feliz de poder estar aqui falando um pouquinho de um assunto, como eu disse, tão importante, falando da minha instituição, que é a Defensoria Pública, que está de portas abertas para atender todas as mulheres vítimas. E aqui eu vou deixar também um recado para você que nos ouviu e que percebeu que, de fato, você vive a violência. Se encoraje, tenha força, você vai ter o seu tempo. Procure a delegacia, nós temos aqui uma delegacia especializada, que é a DEAN. Se você não quiser ir até a delegacia, ligue para o 180, você vai manter o seu anonimato. Procure, porque nós temos uma lei que é eficiente, nós temos medidas protetivas que são aplicadas. Uma vez descumprida, o agressor é preso e você vai conseguir sair desse lugar. E existe vida fora do ciclo da violência. Muito bom, obrigada. O nosso programa vai ficando por aqui e eu te aguardo para o próximo. Beijos e tchau, tchau.